Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bora trazer as novidades do Fluminense no mercado. Tem muita coisa pra gente comentar, então não vou perder tempo, só vou te lembrar que você precisa se inscrever no canal do Flu. Se ainda você não fez isso, se inscreva. Estamos aí com quase 100 mil inscritos, estamos aproveitando aí, estamos subindo, meus amigos. Quem sabe a gente não chega, ative o sininho tricolor e não esqueça de... arrebenta no like! Arrebenta no like, clique no gostei. E ajude a gente aí, tá bom? Hype o vídeo também, pode ser? Ajude a gente. Tô falando sério, não esquece de clicar no gostei não, hein? Quer me dar um presente de Natal? Clica nesse gostei, meu amigo. Vamos lá. Meus queridos, a gente sabe que o Fluminense no mercado, e essa época é uma época que explode, né? Quando eu tô vindo aqui, ó, cheguei pra gravar aqui no estúdio, um monte de informação começa a pipocar lá no Instagram que o Fluminense teria fechado com o zagueiro Dória, né? Zagueiro Dória, brasileiro, de São Gonçalo, de São Gonça. Lembra dele? Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre o Dória. Eu sei, porque toda especulação que tem, minha caixa fica em chame de gente. Thiago, e o Dória, tem alguma informação? Vamos lá. Aí, aproveitando então, a informação que saiu lá no Instagram, pessoal, nem vi a fonte, tá? Mas saiu no Instagram que o Fluminense estaria acertado o salário com o Dória e tudo mais. O que acontece e o que a gente tem sobre o Dória? De fato, o Dória é um desejo muito antigo do Fluminense, tá? Já tem um tempo que o Fluminense tenta o Dória. Não é de hoje, né, que Matheus Dória tá aí sempre sendo especulado pelo Fluminense. É um zagueiro muito alto, né, 1,88 m e tudo mais, atualmente está no Atlas, mas o que a gente sabe é que o Atlas tá devendo uma boa grana pro Dória, tá? E que o Fluminense é um desejo antigo. Confesso para você que atualmente nessa janela eu não fui atrás de informações vinculadas ao Dória não, mas pensa comigo, você tem um Fluminense que perdeu o Nino, quer dizer, perdeu o Thiago Silva, você tem o Fluminense que perdeu o Manuel, você tem um Fluminense que nomes como Igor Rabelo, se chegar uma proposta do Fluminense pode se desfazer que não vem sendo aproveitado pelo Subeldia. Então, assim, o Fluminense vai precisar repor essas saídas, né? O Nino é o grande sonho, né? O grande objetivo. O Fluminense deve conseguir trazer o Nino, se Deus quiser. Pelo menos essa é a nossa fé. Mas ainda faltaria um nome, né? Falta um jogador de qualidade para jogar com o Nino. O que chama atenção é que o Dória, pessoal, ele é canhotão, tá? Ele joga com a perna esquerda, como você pode ver aqui. E isso é o que o Fluminense sempre procura, né? Então você teria o Nino para jogar pela direita e o Dória para jogar pela esquerda. Então assim, eu não duvido, mas eu não tenho a informação ainda se o Fluminense realmente fechou a contratação com o Dória ou não, tá? Não tenho, mas o que eu tenho é que o Atlas deve um dinheiro para ele e talvez assim o Dória pode, quem sabe, desenrolar ali uma liberação, porque tem contrato longo, ó. Se tu chegar aqui e dar uma olhada, o contrato dele vai até o meio de 2027, então ele ainda tem um contrato longo com o Atlas, né? Aí, se chegar no bem bolado uma liberação lá, eu não duvido dessas coisas acontecerem. Mas ter a informação, nós não temos, o que temos é isso. Atlas deve dinheiro, e o Dória já foi um nome muito vinculado aqui. A diretoria do Fluminense sempre detém os direitos aí pelo jogador, né? Desejos pelo jogador. Falando em zagueiro, a gente tem então a saída do Thiago Silva, gente. Thiago Silva saiu, já foi publicado lá no BID, tá? A rescisão, então já era. Thiago Silva já não tem nada a ver com o Fluminense. E ele se despediu assim, ó. Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mais intenso, o suficiente para criar memórias e que levarei para toda a vida, né? Sou profundamente grato ao clube, à comissão. Então você pode ler aí. Eu não quero ler. Eu sinceramente, esse papo de Thiago Silva já tá me deixando agoniado. Pelo amor de Deus. Então tá aí. Thiago Silva se despedindo. Fazer o quê? Segue-se o juízo, né? Outra coisa que surgiu agora, antes de gravar, é interesse do Fluminense num bom jogador. Mas, sinceramente, não é a primeira vez que o Fluminense tenta esse jogador, tá? É o Brenner, pessoal,
Brenner, que já jogou aqui no Fluminense lá em 2019, ele era bem novinho, né? Bem novinho mesmo, então assim, tava apenas ganhando experiência ali. Brenner, segundo o Vilela, viajante tricolor, o Vilelão, né? Segundo ele, o Fluminense fez contatos e tem um interesse na contratação do Brenner. Eu, sinceramente, acho que seria um baita nome. Eu acho que seria um nome muito bom. Acredito que o Brenner no Brasil rende muito, rende muito. É um nome que eu gosto muito. Ele não é um centroavante, pessoal, altão, físico, tipo Everaldo, tipo Fred, tipo Verratti, tipo Pedro Raul, esse é Pedro do Flamengo, recria nossa aqui, aqueles caras altos e tal. Mas ele é um centroavante com muita mobilidade, drible, ataque espaço vazio, então é um ataque com mais mobilidade, diferente do que a gente vê o Zubeldia hoje. Muita gente acha que o Zubeldia depende de um poste lá na frente. Eu acho, sinceramente, que o Zubeldia consegue encaixar o estilo dele, né? Mas assim, o ideal mesmo seria tu ter os dois. Ter um jogador de mais agilidade, mobilidade, como é o Brenner, e ter também esse cara grandão, né? Que consegue fazer o pivô e tudo mais. O certo mesmo é trazer dois centroavantes. Um desse estilo mais grandão, poste mesmo, de fazer pivô, girar, meter de cabeça e pá. E outro como o Brenner. Um cara que tu pode entrar no segundo tempo, pode jogar um pouco aberto, um cara que tem essa mobilidade. O Brenner lembra muito o Caio Jorge. Assim, eu lembro muito do Caio Jorge quando eu vejo o Brenner. Por quê? É um cara com muita explosão. É um atacante com muita explosão, jogadores assim de mobilidade, tá? Gosto muito do Brenner. Eu acho que o Brenner é um nome muito bom. É claro que São Paulo e Palmeiras, né, estão tentando ele. O Palmeiras colocou ele como prioridade, então assim, seria uma briga bem difícil, mas é aquilo. Tu vai pro Palmeiras, Brenner, pra ficar sendo reserva, ou tu pode vir pro Fluminense e brigar por titularidade mesmo? Não sei, aí vai de cada jogador, mas segundo o nosso querido Vilela, o Fluminense aí fez contatos e tem um interesse aí no Brenner, jogadoraço. Eu gosto bastante, tá? Gosto mesmo. Agora, outro nome que surgiu, agora é a informação do amigo Gabriel Amaral. Gabriel Amaral trouxe que o Fluminense está monitorando. Ele faz o L? É isso aqui mesmo, diretor? Adan Barreiro, ele faz o L? Preciso ver mais nada. Pode trazer. Quero saber. Pode trazer. Faz o L. Esquece. Faz o L. Pô, irmão. Minha maior recordação é o Germancano aqui, ó. Não tem jeito, virou um negócio nosso. Eu quero voltar a fazer o L, né? Lembrando, tá, gente, que eu tô fazendo voltar o L por causa do Germancano aqui, porque senão o nego já acha que eu tô fazendo apologia política. Eu tô falando de futebol, tá? Brincadeiras à parte, a gente tem aqui o nosso querido Barreiro, que chegou no meio do ano do Fortaleza e arrebentou. Calma, Thiago, calma. Ele chegou no meio do ano do Fortaleza e meteu o gol, né? Põe na tela aí, diretor, o pessoal vê o que eu tô falando. O Barreiro só teve 23 gols na temporada pelo Fortaleza, tá? Ele tem 17 pelo Al Rayyan. E ele fez 7 gols e deu 2 assistências. 8-9. Então, 9 participações em gol em 23 jogos. Tu vai olhar isso, tu vai falar, Thiago, mas esse número não é baixo? Não é baixo, não. Por que esse número não é baixo? Porque a gente tá falando de um Fortaleza que brigou para não cair, tá? Então, se a gente pegar e trazer o contexto do time e do momento, é muito mais difícil você entregar números com um time brigando para não cair, tá? É bem mais difícil, é muito mais difícil, tá? Por causa do ambiente, da tensão, dos problemas, tu não pode errar, porque é aquilo ali, você precisa do resultado. Então, tudo isso, né, corrobora para um cenário de muita pressão. E com tanta pressão, o Barreiro conseguiu entregar 7 gols e 2 assistências em 23 jogos. Assim, eu não culpo o Fluminense por ter um interesse no jogador, não. Eu acho que não é um nome pronto, não acho que é um nome que a galera quer, incontestável, um cara que rezou, o cara, Barreiro vai arrebentar. Não sei, mas assim, pelo contexto todo, acaba chamando atenção mesmo, tá?
E lembrando que eu tô falando aqui de forma analista, tá? Não tô falando de forma torcedor. Eu não, eu pegava o Roger Guedes, eu já pegava o Carlos Vinícius, que eu sempre pedi aqui. Mas assim, entendendo isso, dá pra gente ver também os gols, olha só. Contra o Botafogo, no último jogo, ele deu um gol e uma assistência, né? Infelizmente o Fortaleza perdeu, né? E caiu, assim. Então, assim, é um cara que fez gols considerados ali difíceis, tá? Vamos tentar achar aqui os gols dele. Ah, esse aqui é da época do Ryan. Vou tentar aqui os gols dele. Vamos dar uma olhada aqui. Como que foi os gols do Barreiro? Ele meteu um gol contra o Juventude. Ele fez um gol contra o Santos. Outro gol. Caraca, maluco. Contra o Ceará, outro gol contra o Grêmio, outro gol contra o Bahia e outro gol contra o Bragantino. Meu amigo, ele meteu 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 5 gols. Olha isso. Aí, no jogo do Atlético Mineiro, ele não marcou, mas deu assistência. Aí, contra o Corinthians, não fez nada. E contra o Botafogo, um gol e uma assistência. Hã? Tu entende como o contexto vai mudando de acordo que tu vai adentrando dentro dos números, né? Porque é bom trazer o contexto. Então, assim, é claro que ele teve... Aí aqui... Vai falar os minutos, diretor? Fala os minutos. Olha só, se a gente pegar aqui... Vamos dar uma olhada no Barreiro. Ó, tu tá vendo comigo no ao vivo o que eu costumo fazer quando eu quero estudar algum jogador, tá? Porque estudando Barreiro... O Gabriel acabou de soltar, né? Eu de fato vi que ele brilhou muito no Fortaleza, mas não imaginei que o Fluminense ia querer. Eu achei até que o Fortaleza ia manter ele pro ano que vem, subir, porque do jeito que o cara tava jogando, né? Eu achei até que poderia manter, mas talvez é caro, né? Possa ser que sim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele inicia a caminhada dele aqui, né? Contra o Bahia. Ele aqui joga 70 minutos, é isso? 79 minutos, aí não faz nada. Aí tu vê que esse período de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele fica, então, 12 jogos, né? Até ganhando minutos, né? Isso aqui... Ah, não, isso aqui não é minutos, não. Minutos é aqui. Ok. Então, você vê que aqui ele tem 11 minutos apenas, 9 minutos apenas, porque estava chegando no Fortaleza, né? Aqui jogou só 5 minutos. Aí jogou 33, taranã. Aqui ele joga bastante minutos, né? No Fortaleza e Mirassol também não faz nada, então ele demorou uns 12 jogos aí, né? 12 jogos, não jogando muitos minutos, né? Em média 30 minutos aí, aqui 5. E depois começou a meter gol, né? Aqui em 12 minutos ele meteu um gol. Aí depois, obviamente, como mete gol, os números mudam, tu viu? Então, daqui pra cá, ele tava sendo reserva, né? Daqui pra cá, era reserva. Reserva, só teve um jogo que ele jogou 74 minutos e não marcou. Depois do gol, né, que foi aqui no jogo contra o Juventude, aí ele entrou no jogo contra o Vasco 30 minutos, foi expulso. Aí deve ter tomado gancho e tudo mais. E depois fez a campanha... Ah, entendi. Então assim, o que acontece com o Barreiro ali? O Barreiro levou cerca de 12 jogos com poucos minutos até poder marcar o seu primeiro gol. E ali, então, ele começou a ganhar mais minutos. E quando ele começou a ganhar mais minutos, você viu que ele entregou vários gols, né, e assistências. Entendeu como funciona? Então, o que eu tiro disso aqui? Eu tiro que o Barreiro, quando você deu mais minutos para ele, ele deu mais números pro time. Então, resumindo, se tu vem aqui e pega apenas o que ele fez durante a temporada, tu vai falar assim, então foram 23 jogos, né? Foram 23 jogos. 23 jogos. Olha o que tu pode fazer aqui. 23 jogos, né? Só que 12 desses jogos, ele jogou pouquíssimos minutos, né? Porque ele estava iniciando a carreira dele no Fortaleza. Então, se tu brincar de tirar os 12 jogos aqui, tu tá falando que ele entregou 8 gols em basicamente 11 jogos ou 12 jogos, porque dentro desses 12 teve um jogo que ele jogou em 70 minutos, que após ganhar mais minutos, ele entregou mais gols. Então, assim... Então, o Barreiro, resumindo, quando ganhou mais minutos, ele foi entregando números, foi entregando gols e foi entregando assistência. Então, de 12 jogos que ele jogou
mais de 80 minutos. 12 jogos que ele jogou, 80, 70 minutos. Ele fez 7 gols e 2 assistentes. É um número, assim, que chama atenção, tá? Porque tu vê 23, mas não é 23, mano. Ele não jogou os 23 jogos com muitos minutos, né? Tá vendo como é que é bom tu dar uma aprofundada? No mais é isso, gente. Eu tô indo nessa, trazendo a informação. Que acabei de mandar uma mensagem pro Vilela pra ele confirmar sobre o Brenner. Ele confirmou, tá? Ele acabou de mandar mensagem dizendo que sim, a conversa está tendo. Aí o restante eu acho que é melhor ler não. Mas então, resumindo, o Brenner, tá rolando conversas de Brenner com o Fluminense sim. O nosso querido Vilela confirmou. Eu gosto, hein, Fluminense? Se trazer o Brenner, acho bom nome. Acho difícil trazer o Brenner. Acho por causa da disputa, né? Ainda mais tem o São Paulo que ele é cria de lá, né? Então é isso. Beijo, gente. Se inscreva, deixa aquele like. Tamo junto. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Forte abraço, fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.